nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze blows, whispers through. E a gente começa agora mais um programa Ponto de Encontro. Hoje vamos falar sobre o filme Gran Torino, de 2008, dirigido por Clint Eastwood. Ângelo, esse filme ele é bem singular aí na carreira do Clint Eastwood, né? Principalmente nessa fase onde ele já é um diretor reconhecido e também um ator reconhecido, né? Ainda que ele não tenha ganho o Oscar por nenhum filme, né? E até o Gran Torino se encaixa nessa tentativa de ele tentar ganhar um Oscar, né? Inclusive, tem um livro aqui que eu vou citar também mais à frente aqui, uma biografia do Clint Eastwood, né? Clint Eastwood Nada Censurado, o nome dessa biografia, o título dessa biografia do Mark Elliott. E nessa biografia ele analisa a carreira dele até o ano que foi publicado, que é um pouco depois de Gran Torino, se eu não me engano. E justamente há uma tentativa do Clint Eastwood ter o reconhecimento que ele teve como diretor, né? Pela academia, né? Que dá os prêmios do Oscar, com o Gran Torino, né? E justamente há uma coisa interessante nessa atuação dele, que ela também conversa com personagens anteriores da carreira do Clint, né? Um ser mais introvertido, uma pessoa que não fala muito, né? E que lembra até os papéis dele dos westerns que ele fez, né, com o Sérgio Leone, talvez um dos principais diretores de western spaghetti de todos os tempos. Então a gente pode olhar para esse começo da nossa conversa isso justamente como um filme marcante, talvez do que a gente pode chamar de uma segunda fase da carreira do Clint, onde ele já está mais reconhecido e estabelecido na indústria, ainda sendo bastante atuante, né, com filmes relativamente em períodos curtos de tempo, né? Talvez só o Woody Allen ganhe dele nesse sentido, assim, de fazer um filme por ano. E o Eastwood não faz um filme por ano, mas também mantém uma carreira, principalmente como diretor, bastante atuante, né? Eu acho que chega um momento na carreira dele que ele procura discutir, e me parece ser meio uma ideia fixa dele nesse momento pós Gran Torino, e é uma coisa que meio que começa com Gran Torino, assim, essa coisa da morte, do final, eu acho que já tem a ver com a própria idade dele, né, mas acho que já tem a ver principalmente com o fato, de repente, dele já ver uma carreira se encerrando, né, ele já vê a carreira dele como, de repente, como dada ou algo assim, e agora meio que está refletindo sobre ela, né, como se fosse realmente uma outra fase, né. Não sei se uma segunda fase, porque acho que a gente pode talvez colocar mais fases antes aí, né, teve nele, mas me parece claro que o Gran Torino é um pouco isso, assim, um pouco ele tenta fazer um resumo, uma rapsódia dos personagens dele, e um que é muito marcante no filme, que é esse grunhido que ele faz, essa rosnada que ele faz o tempo todo, é muito característico do Três Homens em Conflito, assim, né, desse personagem que ficou marcante para o Clint Eastwood. E me parece que desde então ele tem até, de certa forma, embora não seja uma crítica, porque eu gosto muito desses filmes dele, mas até se repetido, pelo menos na questão da temática, né, com filmes como aquele The Mule, lá, Correio de Droga, eu acho que é o nome em português, algo assim, aquele que ele é um olheiro de beisebol também, que vai viajar com a filha e tal. Então eu acho que ele começa um pouco a discutir sobre essa mortalidade, sobre o fim da carreira dele, de certa forma, mas mais do que isso, sobre a própria carreira, né? Uma maneira de olhar para trás e analisar e pensar e até de alguma forma celebrar aquilo que ele fez até ali. Inclusive no Gran Torino, né? Ele uma das coisas que ficaram famosas a respeito ali do lançamento do filme é que ele estava atrás de um personagem, de fazer um filme. Inclusive, ele estava tentando fazer o Invictus lá, né? Que é o filme sobre a Copa do Mundo de rugby lá, que tem o Nelson Mandela como personagem, e ele não estava conseguindo, lá tinha alguns problemas lá e teve que adiar esse filme. E justamente ele estava atrás de um papel e alguém chegou para ele lá acredito que da Warner lá, chegou para ele com esse roteiro
que é um roteiro, inclusive o roteiro inicial, né, o primeiro roteiro desse autor, que, se eu não me engano, ele era ator de televisão, algo assim, e ele chega com esse roteiro aí de um autor iniciante, com a história de um personagem velho, e uma das coisas que ficaram marcadas nessa época foi que ele disse que ele, assim, ele já não tinha muito mais personagens para fazer, inclusive gerou até alguns entendimentos de que ele seria a despedida dele da atuação, né? O que obviamente acabou não se mostrando, e ele mesmo depois veio dizer assim, não, as pessoas entenderam erradas, né? E até no Curvas da Vida, né, que eu também assisti junto com o Gran Torino, né, para a gente falar aqui um pouco sobre o filme, ele meio que repete esse papel, né, ainda que ele tenha aqui uma pegada talvez um pouco mais cômica, mais sarcástica, né, do que no Gran Torino, onde ele é uma pessoa mais fechada, no sentido até de não ter muito relações com as pessoas, ele tem uma certa dificuldade de se aproximar das pessoas. Aqui não, aqui ele até se aproxima das pessoas, mas com sarcasmo, né, sempre meio que, se não ofendendo, pelo menos ali gerando um certo conflito, né. E também eu acho interessante que o Gran Torino, ele se situa aí, né, nessa fase final, justamente onde ele vai pensar sobre a vida, né? Inclusive dos filmes mais marcantes aí, para mim, pelo menos, eu acho que um dos melhores filmes desse período é o Além da Vida, né? Onde ele discute justamente o que acontece, né, nesse pós-vida, se é que há um pós-vida, e essa reflexão a respeito da morte, da vida, ela inclusive está num dos diálogos do filme, né, que o padre ali, que tenta meio que ser uma espécie de conselheiro, ele vai discutir justamente sobre morte e vida, e ele fala do período em que ele lutou na Guerra da Coreia, e daí ele fala o que aconteceu depois, que ele casou ali, construiu uma família e teve os filhos e tal, e daí o padre chega e diz para ele, então parece que você conhece muito mais sobre morte do que sobre vida, né? Isso é interessante até pensar daí para fazer o fecho aí nesse sentido da carreira do Eastwood, que ele também é um cara mais ou menos assim, o Clint Eastwood, ele teve alguns casos ali ao longo da vida dele, e ele também não tem assim uma certa relação de muita intimidade, né, com os seus famílias, que obviamente ele é próximo ali, inclusive o filho dele participa de vários filmes dele, né, se eu não me engano, até o filho dele que faz o gol no Invictus, que dá a vitória lá para o time da África do Sul no filme, e ele também tá presente no Gran Torino ali, sendo um personagem ali que aparece ali numa cena só, junto ali com uma das atrizes coadjuvantes mais relevantes, e ele aparece ali numa cena e tal, até ele é meio xingado pelo próprio Clint Eastwood nessa cena, assim, né, e é interessante isso, então, que a gente faça esse resumo da ópera aí, da carreira do Eastwood até este momento, né, 2008, ele ainda vem produzindo até recentemente, 2021, há planejamento aí de ser lançado mais um filme dele, e que fecha, de certa forma, aí uma ideia de coesão, de uma carreira coerente, né, que ele meio que, se ele não tenta encerrar, pelo menos com o Gran Torino, pelo menos dá uma certa coerência maior, né, para todos os personagens, seja tanto os personagens de atuação dele, como o fato de ele ser um grande diretor reconhecido na indústria do cinema, né? O que eu gosto especialmente é que é uma reflexão sobre a carreira, mas não é uma celebração, assim, no sentido de que ele não coloca como, ele reconhece os erros e os problemas que ele teve enquanto, sei lá, até ser humano, mas também, por outro lado, não fica nisso, né? Não fica nessa... no próprio filme, quando ele finalmente vai se confessar para esse padre lá, ele diz, né, eu beijei uma mulher lá que não era minha esposa, vendi um barco e não paguei imposto e fico longe do meu filho, não tenho uma relação com meu filho, tá? E esses são os pecados dele, né? Então, tudo que ele fez na Coreia e toda essa questão que nitidamente afeta ele, né? Ele não coloca como um pecado. E nisso eu acho, na verdade, mais importante do que pode parecer essa participação do filho dele. Porque aquele personagem que parece, sei lá, 5 minutos, talvez nem isso, é meio que o único jovem americano médio, assim, que aparece, né? Americano raiz, vamos dizer, ou etnicamente, que não... E é um idiota, assim, um babaca, assim, né? Que não consegue proteger a menina e quer ser parte
tá num gueto, assim, tem lá umas pessoas negras e tal, e ele chega lá falando, meu irmão, não sei o quê, tentando fazer parte daquilo ali, e o Clint Eastwood, o personagem dele, critica isso, né? E esse é o personagem que o filho do Clint Eastwood faz, né? Não, e acho que isso é bastante importante de sinalizar, né? E que o filme acaba girando em torno disso, assim, de tu olhar para trás, tu ver que tu tem a tua trajetória e que é isso aí, assim, que isso não pode mudar, né? E que o que vai mudar é o que tu vai fazer aqui para frente. Tanto que ele acaba dando uma medalha pro tal lá, pro vizinho dele, por ele não ser igual a ele, né? Então ele ganha uma medalha por não ser igual o personagem dele. Então eu acho muito importante que alguém numa posição como do Clint Eastwood, com todo o sucesso que ele teve, com todo o reconhecimento que ele teve, olhar para trás e perceber, né, que teve erros e tudo mais, mas ao mesmo tempo que é assim, que a vida é isso aí. No sentido em que também a gente pode analisar que o Eastwood é um cara, vamos dizer assim, levemente, se não mediamente, engajado na política americana, né? Sendo um conservador, né? Mais ligado ali ao Partido Republicano, assim, isso também pesa nesse sentido de analisar a obra dele, né? Ainda que não raro as pessoas do lado oposto, né? Dos democratas ou que a gente pode chamar de algum tipo de esquerda, elogiam o grau de eloquência que tem a atuação política do Eastwood, né? Principalmente aquilo que transparece na sua obra, né? E aí a gente já pode entrar um pouco mais diretamente na história propriamente do filme. É interessante que a história basicamente se dá a partir do momento que morre ali a esposa do Walt, né, que é o personagem do Eastwood, e ele acaba tendo que se abrir para o mundo a contragosto, né, ou o mundo acaba caindo no jardim da casa dele, né, e ele acaba criando amizade ali com imigrantes Hmongs, né, que são uma espécie de tribo, né, de pessoas que moram na China nos montes, né, nesses locais mais altos, que eles acabam sendo meio que expulsos ali depois do conflito do Vietnã, inclusive até essa personagem ali que é irmã do tal, me fugiu o nome dela agora, né, Sue, né, se eu não me engano, ela diz que se você quiser, culpe os luteranos, né, e o Walt, o personagem do Eastwood, diz assim, todo mundo culpa os luteranos, né, assim, tipo, tem que achar alguém para culpar, né, parece que tá no sangue, assim, e justamente essa união ali entre a visão dos Estados Unidos e desses imigrantes Hmongs, é interessante que eu acho que a cena mais reveladora, ainda que ela seja uma cena de meio segundo ou um segundo, é quando justamente ali depois do velório, ali, logo nos primeiros momentos ali que ele está vivendo ali após a morte da mulher, ele olha ali e tem uma senhora na casa ao lado, né? Uma senhora idosa ali, que deve ter por volta da idade dele, né? Que é a vovó ali daquela família. E ele olha para ela assim, ela fica falando um monte de grosseria com ele, e ele falando também assim, essa mulher me detesta, não sei o quê e tal. E daí ele chega e cospe, né? Que é uma cena muito frequente dele ao longo do filme, assim, quando ele tá meio desgostoso com alguma coisa que ele tá vendo ou escutando, ele cospe, né? E ela vai e cospe, e o cuspe dela é maior do que o dele ainda, né? E o que eu acho interessante aí para passar a bola para ti é que nesse sentido o Eastwood, o que eu acho genial nessa obra dele, principalmente pós-Imperdoáveis, onde ele se dá aí a direita de ser chamado até de meio revisionista, né, de rever a história americana, é que ele pode ser visto como um conservador, mas ele respeita a cultura que ele está lidando ali naquele momento, né? Se a gente for pensar, essa cena do cuspe, a gente pode pensar que dá para se contar essa história toda pelo viés dessa senhorinha, né? Dessa senhora, assim, a mesma história que está sendo contada pelo Eastwood poderia ser contada, né, pelo Walt, ali, o personagem do Eastwood, poderia ser contada pelo viés dessa senhorinha, o que eu acho também que talvez remeta aí a filmes quase que imediatamente anteriores ali, que é o fato de ele ter feito aqueles 2 filmes ali sobre a Segunda Guerra, né?
A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima, onde ele justamente ele mostra os dois lados do conflito. Mas eu acho que há um respeito, assim, há um respeito claro por ele de tentar contar uma história que há uma fusão de culturas, se a gente pode chamar assim, né, de culturas diferentes, de tradições diferentes. Então, me parece, eu acho que aí, já passando a bola para ti, é que talvez o que seja mais marcante no isso não é o seu lado conservador, e sim o seu lado tradicionalista, né? Tradicionalista no sentido em que ele respeita o valor que as tradições têm e o quanto elas importam para a construção de um país ou mesmo de um indivíduo. Essa cena eu acho que ela é de grande importância, né? Porque mostra que essa vovozinha do outro lado é melhor do que o Walt, né? Do que o personagem do Clint Eastwood, porque o personagem se lamenta, voltando na cena quando ele vai se confessar, as duas bobagens ali de ter beijado outra mulher e ter vendido o barco e não pago o imposto, mas o que ele realmente, a única coisa que ele lamenta na vida dele é essa relação com o filho, essa falta de relação com os filhos, né? Enquanto essa vovozinha do outro lado está ali cercada pelos filhos, super conceituada, com um monte de gente, um monte de parente, tá? Então ela é como o Walt, né, que já no fim da vida, já amarga, que briga com o vizinho, gospe no chão, mas não tem o principal defeito do personagem do Clint Eastwood, né, pelo menos na visão do próprio personagem. Então é um personagem, é ele só que deu certo, né, sem o maior defeito que ele tem. E eu acho isso muito importante, né, que seja no principal, na principal personagem, meio na matriarca daquela família ali que ele reconhece isso. Porque eu acho que a grande discussão do filme é justamente essa, né? É um conservadorismo não racista, sei lá, alguma coisa assim. Porque ele reconhece, ele tem aquilo o próprio Walt é o espírito americano, né? Isso como um valor por si, né? De ter soldado a coluna de direção daquele Ford, de ter ido para a guerra e pegar a arma lá quando precisa. Então ele tem muito orgulho disso e tal. Mas ao mesmo tempo ele vai lá, ele tem claro, um afastamento inicial com aquela família, né? Ele é racista nesse sentido. Mas na primeira vez que ele entra lá e começa a conversar com ele, vai lá no churrasco e tal, e se dá super bem. E aí ele próprio diz, né? Eu me sinto mais à vontade aqui entre essas pessoas do que com a minha própria família. E, embora ele lamente isso muito, ele reconhece que o espírito americano não depende de uma pureza étnica, né? Que talvez seja a grande diversão no sentido de divergir, que os Estados Unidos tenha hoje em relação a tudo que ele tem construído, assim, enquanto nação, assim, né, no sentido maior, que de algum tempo para cá, não muito, sempre foi um país racista e tal, nesse sentido, né, enquanto nação, mas ele tem abandonado muito a ideia de que alguém de fora pode vir, pode fazer parte desse espírito estadunidense e tal. E o Clint Eastwood meio que recupera isso, né? Numa linha que vai remeter lá a gente, tipo Alexis de Tocqueville, quando ele escreve Democracia na América, que ele enxerga isso como uma das principais forças dos Estados Unidos. E esse personagem do Clint Eastwood, ali, o Walt, ele, naquele momento, ele percebe isso também. Ele percebe que, de certa forma, quem segue o caminho que ele fez, que ele lutou na Coreia para defender, e que ele enxerga como o caminho correto e tal, é aquela família ali, não é a própria família dele. Inclusive uma das algumas análises que eu estava lendo ali a respeito talvez um dos motivos de ele não ter ganho o Oscar, sequer ele foi indicado pro Oscar, né, por esse filme, nem como ator, nem como diretor, é que ele, justamente o filme, ele é muito racista, ainda que ele não seja racista no sentido de promover o racismo, ele mostra o racismo das suas mais diferentes formas, né? Inclusive todos os grupos se detestam, né? Há uma generalização ali, xingamentos, inclusive, para um xinga o outro de italiano desgraçado, polaco horrível, e ficam esses xingamentos todos a respeito ali girando na história, e justamente isso talvez prejudicou um pouco, porque os Estados Unidos estava caminhando justamente para o período Obama, né? Para esse período de conflagração ali de uma certa mais, vamos, se não ajuste, pelo menos ali uma tentativa de conscientização maior, né? E o filme era um filme de gente velha, né? Tentando
tentando se entender na América, né, nessa nova América que surgia. Tanto é que, inclusive, ele diz assim, por que esses, de todos os locais dos Estados Unidos, esses caras aí, esses imigrantes Hmongs aí vieram se instalar justamente no meu bairro, né? Ele quer saber assim, não, para que vieram para cá, né? A América era tão boa ali, segundo talvez algum entendimento que ele possa ter tido ali em algum momento anterior da sua vida, e foi meio que destruída por esse multiculturalismo ali que acabou vindo para a América ali, principalmente pós Segunda Guerra, né? E eu acho interessante também nesse sentido mais da história do filme em si, é que a história ela é meio que um espelho de si mesma, né? Assim, se tu for pegar fato por fato que acontece, ele praticamente ele se repete, se não pelo menos, se não mais do que uma vez, pelo menos uma vez ele se repete, né? A gente tem a mesma cena da medalha no início, né, com os netos dele fuçando lá o baú dele. Essa cena acontece no final com ele entregando a medalha. A gente tem a cena do funeral, que começa o filme com o funeral, né? A primeira cena do filme é o funeral da mulher do Walt e termina justamente com o funeral dele, né? E assim, e outras cenas, todas elas meio que se repetem, assim, aquela cena da arma com o dedo que ele faz com as mãos, né? Ela está em vários momentos do filme, então a gente pode ver aí uma ideia muito bacana de mostrar como as coisas se repetem e o que muda é o entendimento ali, né? O que eu acho interessante nesse sentido também de um olhar entre o conservador e o progressista, se é que a gente pode chamar assim, é que quem mais muda de fato é o conservador, né? Os progressistas, eles mais ou menos eles estão ali no mesmo nível, assim, o que é interessante, vindo de uma pessoa que se diz assim, conservadora, ou pelo menos tem um viés mais conservador político até, né, como o próprio Eastwood, né, assim, e ele é que consegue entender muito mais a cultura Hmong do que, pelo menos nessa narrativa do filme, né, do que os Hmongs em relação à cultura dele. Por quê? Porque os Hmongs eles já estão na América, né, eles já meio que de certa forma, eles são americanos nesse sentido do cotidiano, né? O cotidiano da América já está neles. Eles podem não se entender, talvez ter uma identidade, né, de estadunidense e tal, mas isso aí eu acho muito bacana que o personagem que faça uma leve transição ou aprenda alguma coisa nessa jornada seja um conservador, assim, né? Só que o mais legal, o mais interessante disso, se não legal, né, pelo desfecho que se dá, é que ele sabe que ele vai cometendo erro atrás de erro, né? Quando ele tenta resolver a situação, e isso é muito importante porque ele é um personagem que se diz que o que ele mais faz na vida é consertar coisas, né? Ele conserta lá uma máquina de lavar com um pé mais errado que o outro, fica consertando pequenas coisas, vai consertar a torneira do vizinho e tal, e justamente o cara que conserta as coisas é quem causa todo o estrago geral, né? Se ele não fosse se meter na história ali das gangues ali do tal, nenhum problema que vem depois, inclusive a própria morte dele, teria que acontecer, né? E essa jornada do herói às avessas, né? Porque na verdade não é edificante num sentido clássico assim do termo, ela é muito, acho que muito representativa do período em que o filme se dá, né? Com a América sendo questionada aí por uma China que cresce cada vez mais, né? Os países asiáticos aí em grande crescimento econômico, né? Eu acho legal, gostaria que tu falasse também que é interessante nesse sentido que o personagem do Walt, ele trabalhou na Ford, segundo o filme ele fala, por 50 anos, né? E o filho dele justamente tem um Toyota. Então, se a gente for adaptar aí conceitos históricos mais interessantes, históricos e econômicos, a gente tem ali o Fordismo e o Toyotismo, né? E todos eles estão meio que defasados em relação à economia americana que vai degringolando nesse período, justamente que é o período da bolha, né, dos imóveis ali nos Estados Unidos, assim, entra esse processo todo que a gente pode chamar aí desse conceito de neoliberalismo, né, com esse mundo financeiro muito maior, envolvendo aí toda a economia global, e eu acho que isso é muito interessante, a gente analisar também esses fatores econômicos na construção
dessa história do Gran Torino através do Ford, né, que é o Ford Gran Torino ali, que é, afinal, o que dá todo o sentido à história, né, que é justamente o objeto de consumo, de desejo daquelas personagens e pelo qual acabam havendo essa união de culturas, né, o Ford, né, o Gran Torino, que não por acaso fica com o Mong no final, né, o testamento ali, depois da morte do Walt, ele deixa o Ford Gran Torino justamente para uma pessoa que é de outro país, né, que não tem ligação diretamente com a Ford no sentido de uma empresa dos Estados Unidos, mas tem ligação com o fato de estar inserido naquela cultura americana a partir de então, né? Tá aí, talvez aí que entre a parte conservador do Clint Eastwood, né? Porque o grande prêmio, o grande objeto de desejo do filme inteiro é o Gran Torino, né? Esse Gran Torino dele que está no nome do título do filme, e que uma das primeiras cenas, ainda no funeral da esposa dele, a sobrinha dele, a neta dele lá, diz que queria, né? Se perguntar, quando tu morrer, que tal se eu ficasse com o Gran Torino e com o sofá da sala, porque ano que vem eu vou pra faculdade, ano que vem tu já vai morrer mesmo. E é um pouco aí, né? Mas é um filme que me parece, e isso eu acho que é um ponto bem importante do filme, é um filme que não é racista, mas os personagens são, né? Quase todos os personagens têm essa, ou racista ou preconceituoso, pelo menos nesse sentido. Com exceção da menina, da Sui ali, e do irmão um pouco menos, mas o Tal, ele é menos, mas é porque mais ele não liga do que qualquer coisa, ainda que seja um pouco, né? Mas o personagem da irmã dele, que acaba sendo violentada ali no ápice do filme, ali no clímax do filme, é a única que não tem essa questão, né? Todos os outros têm, de todos os grupos, o tempo todo, se separando. E ele enxerga, o próprio personagem enxerga nessa menina ali, na posição dela, uma saída para o futuro, né? Uma questão do futuro, uma maneira de resolver. Ele também não está contente com aquela situação ali, né? Ele fala o tempo todo daquele bairro que já não era mais, que não podia ser, e é mostrado, né, como o quanto essa relação entre os grupos sociais, entre essas etnias, né, sejam raças ou o que for, prejudica, né, o desenvolvimento daquele bairro. Tanto que o próprio Tal, como tu falou, se ele não tivesse se metido, se o Walt não tivesse se metido, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Só que também o Tal teria seguido o caminho dos outros ali, não teria aprendido, não teria saído daquela espiral de problemas que tem ali, né. E ele mostra, né, o Gran Torino, ele, no começo do filme, o Tal tenta roubar, né, ou seja, tenta conseguir esse santo grau ali, esse objetivo do filme, roubando e não consegue, daí ele tem que trabalhar para isso, e ele trabalha tudo e aprende, e aí no final consegue, né? Então tem essa redenção, e eu acho que esse conservadorismo pega aí, né? Ele realmente enxerga esse Estados Unidos antigo como o ideal, né? Como um ideal, esse Estados Unidos pelo qual ele lutou na Coreia, ele fez o que fez na Coreia, como algo a ser perseguido, algo a ser conservado, né, a ser cuidado e tal. Só que o que ele não enxerga é no final do filme, né, ao contrário do começo do filme, ele aprende que os Hmong ali podem fazer parte, né, dessa experiência, e que os próprios americanos clássicos, como o filho dele, não conseguem enxergar, né, porque no final, no velório do Walt, os vizinhos dele vão lá com os trajes tradicionais da cultura deles, de funeral, e o filho do Walt olha para aquilo e faz uma cara assim, como as rosnadas que o Walt faz durante o filme, né? Então se transforma ele naquilo que o Walt era no começo do filme, né? E que ele acaba superando. E ele que tem o carro da Toyota, né? Curiosamente. Não, e ele tem isso também, essa da Toyota contra a Ford é interessante, né? Porque ele enxerga uma necessidade de uma oxigenação das ideias, de uma inovação, de alguma coisa, que ele só vai perceber nos vizinhos Mongs, né? Mas ao mesmo tempo ele quer recuperar, ele quer usar isso para celebrar e para recuperar essa ideia antiga que ele tem, né? E por isso ele é conservador, né? Aí que se enxerga o conservadorismo do Clint Eastwood, só que o conservadorismo, talvez a gente não esteja muito acostumado com isso, mas é um conservadorismo que se põe contra o racismo, né? Contra essa discriminação, e que celebra de alguma forma a diversidade daquilo ali, né? Daquele outro povo que estava ali
que já está ali por causa do Vietnã e tudo isso. E até o momento em que ele fala, né, que todo filme se dá a entender que ele matou as pessoas que matou na Coreia e tal, porque foi obrigado. E no final ele fala pro tal, né, que o que te persegue na vida não é aquilo que tu foi obrigado a fazer. Mas, então quer dizer, né, foi aquilo que tu fez porque quis, e é isso que persegue ele, né, e ele só vai conseguir se livrar disso, dessa culpa que ele carrega, quando ele consegue se sacrificar para salvar o tal, né, não é à toa que ele é morto lá e cai como Cristo, assim, né, com os braços abertos, aquela coisa que sempre tem nos filmes, e que se sacrifica, né, acho que foi o Alberto Camus que falou que a única versão, o único assunto relevante na filosofia é o suicídio. E ali é isso, né? A única forma que ele encontra é usando essa morte dele. E não por acaso é o único momento em que ele tenta resolver a situação sem o apelo às armas, né? Ele faz todas as vezes que ele tenta usar a arma, tenta usar a violência para defender, ele só consegue piorar as coisas. Né? Ele faz até que a menina lá é violentada, tal, e ele só gera mais violência. E é o momento que ele abdica disso que ele consegue de alguma forma resolver, né? Pelo menos tirar as pessoas, tirar aqueles elementos que estavam causando o problema e deixar o tal e a irmã dele e a família dele seguir a vida deles. E eu acho que esse é o grande ponto do filme, né? O ponto que o filme realmente se encontra, assim. Eu acho que por isso que é um dos filmes que eu gosto, um dos filmes que eu gosto tanto. E eu acho que uma cena que mostra bem essa relação aí desse conservadorismo aí, como tu abordou, é uma cena em que ela também ela é o espelho de outra, né? No início do filme, o primeiro encontro entre o Tal e o Walt é o Tal vindo pedir uma ferramenta ali para ajudar, para resolver algum problema que ele tem em casa. E o Walt fica indignado, fala assim, você não está vendo que a gente está em luto aqui, estamos todos enlutados, né? E a gente pode até mal chamar isso de uma pequena festa pós-velório, porque o próprio Walt se sente como se ele estivesse numa festa, assim, no sentido que, como se as outras pessoas viessem para uma festa, né, assim, um momento horrível e tal, e ele até lembra, né, que assim, as pessoas vieram aqui porque souberam que ia ter comida, né? E presunto, né? Até tu Ia me ter, lembrou ia ter aí. bastante presunto. Tu me lembrasse aí antes. E é interessante que daí justamente o espelho dessa cena de ele vir pedir ajuda, e para mim a cena que é a chave de virada ali do personagem do Walt, é justamente quando ele tem de pedir ajuda para o tal, e ele vai até a casa dele pedir para ele ajudar, porque ele tem um freezer muito pesado que ele não consegue tirar de casa sozinho, né? Levar para cima de uma escada, e essa cena ela é muito significativa, porque o tal ele decide ajudar, mas ele diz o seguinte, não, você não vai ficar com a parte pesada, eu só vou te ajudar se eu levar a parte pesada, são as minhas condições para te ajudar, e ele fica ali, faz as suas caretas tradicionais e acaba cedendo, né, aceitando, assim, e eu acho que ali é que se meio que se configura, não por acaso simbolicamente é uma escada, né, que tem essa noção de subida e descida, e quem desce justamente é o personagem do Walt, o conservador é que desce, e o menos conservador ou não conservador é o que sobe, né? Que é essa juventude ali. E ali eles conseguem tirar o freezer e eles acabam até negociando o freezer. Ele faz uma relação ali uma relação comercial eu acho isso muito significativo para a história como um todo, né? E a outra cena que também tem muito a ver com isso, e ela é bem explícita nesse sentido, é quando eles estão ali tendo uma espécie de um churrasco ali ó, nos fundos da casa do Walt, e a Sui fala que o pai dela que ele é mais legal porque o pai dela era muito conservador, e daí o Walt diz, não, eu sou uma pessoa conservadora, eu sou um conservador, daí ela diz, mas você é americano, e daí ele pergunta, e o que isso significa? E daí ela dá de ombros, assim, né? Sei lá o que isso significa, mas o fato é que você é um conservador americano, assim, então tem um entendimento das coisas diferente do que o pai dela, que é um conservador Hmong, tinha, assim, né? E isso é bacana, assim, porque no fim das contas é uma história mínima, se for pensar, né? Não é uma história que envolve grandes mudanças históricas ali para a nação. Ela se dá num período bastante turbulento de uma
sei lá, transição, ainda que seja complicado usar esse termo transição em história, porque sempre há transição em história, né? Nunca as coisas estão estanques, assim, e a gente só sabe que é uma transição depois que acontece, não durante, né? Porque a gente não tem muito essa noção. Justamente a história precisa de tempo para ser história, né? Senão ela não é bem história nesse sentido de historiografia, né? E eu acho que essa história, então, por ela ser mínima, ela acaba sendo uma representação máxima de todos os conflitos, de todos, ou boa parte dos conflitos étnicos, raciais ali dos Estados Unidos nesse período, né? E é muito relevante que um cara que tem uma tradição no cinema como isso, né? Que passou por várias fases do cinema, né? Veio dos faroestes, western spaghetti lá, do Sergio Leone, filmados na Europa e tal, aí passou pelos filmes policiais, né? Ele, inclusive, até os filmes ali da série do Dirty Harry, ele faz essa primeira união entre um policial negro e um policial branco, né? Uma primeira dupla cinematográfica, assim, com relevância, se dá ali, né? E daí a gente vai ter depois Máquina Mortífera, outros filmes mais recentes ali, tipo A Hora do Rush, que fazem essa ideia de misturar as étnicas e tal, e o Clint Eastwood, então, participou de toda essa história do cinema, então, uma carreira longa aí de, sei lá, 40, 50, 60 anos, nem sei, né, porque ele já tá com 90 anos aí, já é uma carreira muito, muito longa, né, e o fato de ele ser vamos dizer assim, um arauto aí de boas novas, no sentido em que, assim, ó, há uma possibilidade no meio de todo esse desastre aí, a gente só precisa tentar se entender, né? Assim, sei que é difícil, sei que vai ter prejuízo para muita gente, vai ter morte pelo meio do caminho, e as coisas são inevitáveis nesse sentido, né? Que as coisas se dão historicamente, né? Mas ele vislumbra uma espécie de futuro que ele quer para a América, mesmo seja ela, como tu falou, um conservador não racista ou não preconceituoso, mas eles vislumbram o futuro para a América, né? Eu acho que por aí a gente pode tentar entender se há um objetivo principal do filme, talvez ele possa se dar mais ou menos nessa zona de tentar vislumbrar como essas diferenças étnicas, raciais podem ser resolvidas na América, ou pelo menos, se não resolvidas, pelo menos compreendidas, né, analisadas de uma maneira mais cientes de que elas não levam a lugar nenhum, ou pelo contrário, levam a lugares muito sombrios. E é um filme que aponta essas questões muito para dentro, né? Assim, ele aponta que os problemas e os problemas da América nesse sentido são muito internos e são muito profundos, né? Apesar de também apontar que a salvação também é muito interna e muito profunda. Por exemplo, nessa cena que tu falou que o Tal, que é no começo do filme, que o Tal vai lá pedir ajuda, tal, e durante o velório ele vai pedir um jump cable, né? Que é um cabo para bateria. E o Clint Eastwood disse que não, né? O Alt disse que não, porque está tendo um velório, não sei o quê. Mas na cena seguinte, quando o filho dele está indo embora, ele está lá ajudando, né? Ele está lá fazendo a gente chama aqui de chupeta, né? Em inglês imagino que tem outro nome. Tá lá fazendo a ligação na bateria, né? Então ele mesmo não querendo, ele vai lá e resolve o problema. Então ele enxerga aí, ele enxerga um pouco aí, né? E nesse sentido é muito importante, é muito interessante também a comparação que tu falou lá no começo, essa ligação que ele tem com o Curvas da Vida, né? Eu acho que é o nome daquele filme de beisebol. Porque, de certa forma, é o mesmo personagem, só que o Gran Torino é a vida privada ali, a vida dele dentro de casa, e aquele Curvas da Vida é a vida dele, a vida para fora de casa, né? Então ele é muito mais, ele conversa com as pessoas, ele brinca, não sei o quê, mas ele continua tendo essa distanciamento, no caso lá, com a filha, né? E a partir esse distanciamento que ele tem de alguma forma resolver para finalmente poder ir em frente, né, e seguir o caminho dele. Então eu acho que é uma ligação muito interessante que dá para fazer e que mostra que para o Clint Eastwood, e eu até dou certa razão para ele, esses valores que ele enxerga como valores americanos são valores que estão dados ali e que embora o futuro dependa de tu resolver as tuas questões, tu fazer as pazes de alguma forma com teu filho, ou com alguém que ocupe o lugar desse filho, né, porque é importante
lembrar que no filme o Walt Kowalski não faz as pazes com o filho dele, né? Não se reaproxima, não tem uma catarse de uma reaproximação dele com o filho, mas tem o Tal que ocupa, de certa forma, esse lugar, né? Que ocupa esse lugar que era do filho, que ele estabelece uma ligação. Que ele vai lá, arruma um emprego para ele, empresta as ferramentas e tal. E justamente eu acho que daí, nesse sentido aí de não ter esse acerto de contas aí entre pai e filho, né? Um afago emocional ali para a história, é interessante que o filho, eu acho que ele, pelo menos esse filho, né, que é o filho que mais aparece na história, né, porque tem um filho mais velho, que ele não está muito em cena, muito em evidência no filme, mas esse filho que aparece algumas vezes na narrativa, ele, quando o Tal fica com o Gran Torino ali no testamento, né, ele olha para o Tal e ele assim, então tem algo mais, né, vocês criaram um laço entre vocês dois, que foi um laço realmente de afetividade, né? O meu pai jamais deixaria um carro para alguém se ele não sentisse esse vínculo afetivo, assim, né? E eu acho que ali ele meio que, se ele não vivenciou o acerto de contas com o pai dele, ele pelo menos ele viu que esse acerto de contas foi feito. Não foi feito com ele, foi feito com o Tal, né? Com o vizinho de outra tradição, outra cultura, mas foi feito. Então ele meio que, ele até dá um sorriso e tu vê que é um sorriso, não é um sorriso de putz, esse cara vai ficar com um Gran Torino que podia ser da minha filha. Não, olha só, é um sorriso de então foi isso que aconteceu, assim, foi por isso que vocês foram lá no velório com aqueles trajes todos, assim, ele meio que cai em si, né, assim, e ele tem pequenas cenas até quando o Walt descobre que está doente, né, a gente não sabe muito bem qual é a doença dele, mas sabe que é uma doença séria, ele liga para o filho e o filho diz assim, se eu estou trabalhando, dá para me ligar outro dia, e daí o filho, quando o filho desliga o telefone, também por milésimos ali, ou por 2 ou 3 segundos, o filho fica pensando, pô, por que o meu pai dá um close, né, no rosto dele, assim, por que meu pai me ligou agora para saber como é que eu tô, sem me perguntar nada, né, tem alguma coisa acontecendo lá. Então, assim, ele também não quer vilanizar nem pai nem filho, né, na narrativa do que ele está mostrando em cena, assim, ele não quer fazer personagens dicotômicos ou personagens que são unilaterais ali, não mudam de posição. Assim. O filho dele também tem essas pequenas nuancezinhas que a gente tem que talvez assistir um pouco assistir mais de uma vez para entender, né? Mas elas estão ali, elas deixam claro ali como a família acaba se resolvendo de alguma maneira ali, e talvez mesmo os seus filhos ali que chegaram no velório da avó lá com camisas de times esportivos, a guria com uma camisa aparecendo o piercing no umbigo ali, né, com a camisa curtinha assim e tal, assim, uma espécie de desrespeito, né, numa uma cerimônia tão complicada como aquela lá, e justamente o único filho que vem ali com um terno escuro, quando faz ali o Pai Nosso, ele fala palavras de bestas ali, né, palavras engraçadinhas ali, então assim, tu vê que a família é toda ela desajustada, né, assim, para concluir ali, eu acho que é interessante que, no fim das contas, essa história de uma típica família americana não deixa de ser um pouco a história da América, né, nesse sentido de que tu tem que resolver as coisas internamente, como tu falou, né? Elas são internas tanto no sentido de que são internas da família, como também são internas da América, né? Aquele tipo de problema, ele é exclusivo da América. Claro, ele se repete mundo afora. Brasil, a gente vive situações preconceito, de racismo, mas são outras relações, né? Justamente por causa de toda a tradição, né? Como eu falei antes, toda a tradição, toda a nossa história ser diferente da história deles e tal, são outros caminhos que levam a problemas parecidos, né? Mas a história da América é isso, são problemas internos que ela é que tem que resolver, né? Ninguém de fora vai conseguir resolver e ninguém de fora que chegar lá vai conseguir se acertar nessa América se também não entender que a América tem esses problemas que precisam de ajustes, né? E esse filho em especial, ele tenta, né, durante todo o filme, ele tem o interesse de alguma forma se conectar com o pai e tal, mas ele não compreende o pai e não consegue, né, ele vai lá quando ele tenta ajudar, ele leva um telefone com os números grandões lá e
tenta mandar ele para uma casa de repouso, então ele não consegue entender. Então, imagino que por isso que ele fique, de certa forma, feliz quando ele vê que o pai conseguiu se conectar, conseguiu resolver os problemas dele, esses problemas de algum jeito, né? Ao contrário da neta, né? A neta, quem queria o Gran Torino, não tem muito essa mesma compreensão na hora do testamento, né? Ela fica mais chateada do carro ter ficado pro tal, né? E é isso, porque eu acho que tá, e aí também aflora um pouco esse conservadorismo que a gente tá falando, que essa geração mais nova não tem essa compreensão, não tem nem esse interesse, né, em melhorar as coisas. A outra geração, imediatamente após a do Kowalski, até tem, vamos dizer, o coração no lugar, mas não compreende as coisas, não consegue resolver por outros motivos, porque não entende o que está acontecendo, né? E por isso que sobra mais uma vez para o Walt resolver isso. Tem outro ponto também que eu acho que é bem sutil, mas é bastante importante, que ele tem essa relação, o Walt tem essa relação de xingar todo mundo, de falar, são italiano, babaca, não sei o quê, sempre a partir de uma base étnica e sempre de forma depreciativa, mas fica claro que com o italiano e com o escocês ele tem uma relação de respeito, né? E com os mongos isso não acontece. Ele tem quando ele xinga os mongos ele está falando a verdade, ele está falando aquilo que ele acha realmente, né? E com os amigos dele lá, o cara da barbearia, o cara que dá um emprego lá pro tal, que são irlandês, não sei o quê, ele tem esse respeito, né? Então ele enxerga como um igual o irlandês e o italiano, e o mesmo não acontece com os mongos, né? E só que no final esse contato que ele tem com com o irlandês e com o italiano não resolve os problemas dele, não alcança ele, né? É a relação dele lá com os mongos que vai ocupar esse espaço e vai conseguir que finalmente ele tenha alguma paz e tal, e que siga o caminho dele. Ele enxerga eles, o italiano, o escocês, como imigrantes, como talvez os ancestrais dele também, né? E enquanto talvez ele entenda mais esses monks como invasores, até no sentido que eles, de certa, assim, invadiram mesmo a vizinhança dele, né? Porque a vizinhança dele era uma vizinhança de americanos, o que ele considerava como americanos, e eles acabaram preenchendo ali os espaços, né? Toda a vizinhança dele ali, a gente, pelo menos o que dá para deduzir é que as casas mais imediatas ao redor dele são casas ocupadas por mongos, né? E parece até que ele não saiu dali até porque ele meio que bateu o pé que, não, eu tô na minha casa, eu é que não vou sair. Quando, na lógica da história americana recente, o mais lógico seria ele largar aquela casa, vender aquela casa e se mudar para um bairro, né, onde os filhos dele moram, imagino, algo assim, né? Então tem esse entendimento também da diferença de o imigrante que tu respeita e do imigrante que tu não respeita, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Isso é uma base, é muito claro que tu respeita é o branco e que tu não respeita é o não branco. Né? E a própria senhorinha lá, a avó da família ali, ela fala em determinado momento, já, ainda no começo do filme, por que esse velho não foi embora como todos os outros, né? E aí o Walt fala, não fala para ela, mas fala meio para si mesmo, né? O nome do cara que morava ali antes, se você visse hoje o que fizeram com o seu gramado, que eles não cuidam do gramado como ele, tá? Então tem essa incompreensão entre os dois e que até é engraçado, mas que não se resolve, né? Eles simplesmente ignoram aquilo ali e no fim do filme os mongos, de certa forma, ocupam um lugar parecido com esse do irlandês e do italiano, né? Que ele continua xingando eles, mas daí é no bom sentido, assim, não é realmente pejorativo. Perfeito. Um polaco e um chinês. Como é que vai, Martin, seu italiano pilantra maluco? Waltz é um mão de vaca. Eu devia saber que ia aparecer. O meu dia estava muito agradável. O que você fez? Meteu a faca num pobre homem cego? Deu a ele o troco errado? Quem é o chinês? Ele é meu vizinho, que é meio frouxo. Eu estou tentando transformar ele no macho. Então é isso. A gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até lá. Muito obrigada. Saiam do meu gramado.